Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do verso 11. Todos acharam já? Você está vendo alguém sem Bíblia? Você pode compartilhar da palavra, para que ninguém perca a leitura. Mas diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra que nos revela a tua pessoa, que revela o teu caráter, Senhor. Obrigado por tua palavra que produz fé em nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que a semente hoje lançada, Senhor, caia em boa terra e produza muito fruto, fruto que permaneça, fruto para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dia antes desse fato, em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva, o filho único de uma viúva, ele havia estado em Cafarnaum. Foi lá onde ele curou o servo de um centurião. E Cafarnaum está a aproximadamente 35 quilômetros de Naim. E Jesus sai de Cafarnaum e chega no outro dia a Naim. E quando ele vai entrando nessa cidade, ele encontra uma procissão. É um enterro. Interessante que de um lado nós temos Jesus com seus discípulos e uma grande multidão. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus tinha muito mais do que 12 discípulos. Nós vamos ver algumas vezes Jesus reunido com os seus 12, os quais ele designou apóstolos, né? Esses são os apóstolos do Cordeiro. Em outros lugares nós vamos ver Jesus com 70, orando por eles e enviando-os. E em algum outro lugar existem passagens onde nós encontramos Jesus com aproximadamente 500 discípulos. Quer dizer, não eram apenas 12. Muita gente seguia Jesus num discipulado realmente. Mas além desses 500 havia uma grande multidão. Gente que estava interessada no seu ensino, gente que estava interessada no seu jeito de ser, no seu estilo de ser, gente que estava interessada em milagre, poder, muita gente curiosa, gente também querendo ser tocada ou tocá-lo para que, de alguma forma, o poder que emanava de Jesus os alcançasse. Mas era uma grande multidão.
Do outro lado, nós vemos também uma outra grande multidão. Uma mulher, como eu disse, viúva, e ela havia perdido o seu único filho. Você imagina que tragédia naqueles dias, porque hoje também o seria, né? Uma viúva perder o seu único filho, ter de enterrar o seu único filho. Uma tragédia terrível, terrível. Porque aquela mulher não teria muita esperança em relação ao futuro. Ela certamente, a partir daquele momento, iria depender do favor dos outros, da caridade pública. E ela está naturalmente desolada. Mas, segundo o costume daquela época, quando passava uma procissão como essa, um cortejo fúnebre, as pessoas, na medida em que a multidão ia passando, elas iam deixando seus afazeres imediatamente para se solidarizar àquele luto. E é interessante porque Naim era uma cidade pequena, e naturalmente aquela mulher era conhecida de todos os seus habitantes. Então, certamente, quase que 100% da população deixou o que estava fazendo para acompanhar o luto daquela mulher. Para mim, esse texto deveria se chamar O Encontro da Morte com a Vida. O encontro da morte com a vida. De um lado, uma multidão eufórica por estar próxima a Jesus e certamente esperando o próximo milagre. Do outro lado, uma mulher completamente sem esperança, vivendo uma dor que nós não poderíamos nem descrever, só quem passa por algo assim sabe o que de fato é. E uma multidão que está ali também sem ter muito o que fazer. Do ponto de vista humano, a única coisa que se poderia fazer, e esse era o costume dos filósofos da época, era dizer: mulher, não chore porque isso não faz bem. Não chore porque isso de alguma forma vai tornar a sua dor ainda pior. E um fator interessante nessa história é que a palavra Naim, ela significa graciosa. Naim significa tranquilidade, sossego, calmaria. E Jesus vai até Naim. Não me pergunte por quê. Era uma vila pequena. Talvez porque para Jesus o necessitado tem grande importância. Aquele que em dado momento não tem nada para nos oferecer. Uma pessoa completamente marginalizada, rejeitada, sem perspectiva de vida, independente do que as pessoas possam pensar, e certamente muita gente daquela multidão estava sentindo pena dessa mulher, enquanto as pessoas sentiam pena dela. Jesus via o seu coração, Jesus via a sua necessidade, e ele vai e escolhe ir de encontro a essa mulher. Primeira coisa, diz o texto que, verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E esse é o coração de Jesus. Em muitos e muitos lugares na Bíblia você vai ver que a grande motivação de Jesus, muitas vezes diferente da nossa, era única e exclusivamente o amor, a compaixão. Era essa capacidade que Jesus tinha de se colocar no coração do outro. E talvez ninguém compreenda o teu sofrimento nessa noite. Ninguém compreenda a situação de vazio que você sente, a rejeição que você sente. Talvez ninguém seja capaz de se compadecer de você, da sua situação. As pessoas olham para você e, em lugar de compreensão, elas lançam sobre você fardos,
expectativas, cobranças. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus não é assim. Deus não age assim. Ele olha para aquela mulher e, movido de íntima compaixão, e sabe um detalhe que mais me impressiona? Ninguém daquela multidão intercedeu por aquela mulher. Ninguém daquela multidão correu para Jesus, como no caso daqueles 4 amigos do paralítico, né? Que levaram o paralítico à presença de Jesus. Não, ninguém da multidão chegou para Jesus, como o próprio centurião foi interceder em favor do seu servo. Nem mesmo a mulher, não sei, talvez ela não tivesse mais fé, talvez e certamente ela não tinha esperança de que aquele quadro pudesse mudar. Jesus, vendo aquela dificuldade, ele, de livre e espontânea vontade, ele se antecipa, na sua proatividade amorosa, corre, vai ao encontro da mulher e lhe restaura o filho. Porque Deus é amor. Jesus olha para aquela mulher e diz: não chore. Mas o não chore de Jesus não é um não chore vazio. Não é uma tentativa de tentar aliviar um pouco o quadro ou a atmosfera do ambiente. Jesus diz não chore porque Ele é o autor e o sustentador da vida. Porque Jesus é aquele sobre quem pairava o Espírito Santo de Deus. João 3,34 diz: pois aquele que de Deus enviou, ou aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida, sem limitações. E esse é Jesus. Por isso ele tem poder sobre a morte. Paulo, na sua sabedoria e eloquência, ele vai dizer que era impossível que Jesus fosse retido pela morte, porque de fato ele era o próprio Deus encarnado. Para Jesus não havia coisa demasiadamente difícil a não ser convencer a humanidade de quem ele era e de que o Deus que o havia enviado era um Pai em quem essas pessoas poderiam confiar. Sabe, eu me sinto muitas vezes constrangido diante de Deus, porque apesar da sua palavra, apesar das minhas próprias experiências, né, dos próprios marcos na minha vida cristã, muitas vezes eu ainda me pego desconfiado de Deus. Não é assim? A gente tem uma dificuldade tremenda de confiar no amor do Senhor. Mas Ele ainda assim, na sua singeleza, simplicidade, humildade, mansidão, Ele olha para aquela mulher e diz assim: não chores. Segundo lugar, Jesus, diz o texto, que Ele toca o caixão, que na realidade não era um caixão como o nosso, né? O caixão daqueles dias era quase que uma mistura de um caixão com uma maca. Para o judeu e na cultura judaica, eles não fechavam a esquife. Não, era quase que um caixão aberto e com 2 varas, e 4 pessoas teriam de carregar o morto. E um dado interessante é que, segundo a lei, Jesus não poderia tocar aquele caixão. A pior forma de contaminação para o judeu era o contato com o morto, com o defunto. Caso alguém tocasse um caixão, ele seria considerado impuro, segundo a lei, por 1 dia. Caso ele tocasse o morto, 1 semana, sem poder participar das coisas sagradas, sendo considerado impuro. Mas é um fato extraordinário saber que com Jesus o fluxo dessa contaminação ele se inverte. No lugar da impureza alcançar Jesus, é
a majestade, a santidade, é o poder de Deus que flui para o morto e ele ressuscita. É por isso que não há pecado que possa nos separar do amor de Deus, desde que haja confissão, desde que haja abertura, desde que se deixe a misericórdia. Sabe, há um tempo eu tenho me convencido de que pecado não é problema para Jesus. Entenda o que eu vou dizer. Não é que Deus possa compactuar com o pecado ou ele tenha comunhão com o pecado. Não, mas muitas vezes nós somos impedidos pelo medo, pela culpa, pela vergonha de nos aproximarmos de Deus por causa do pecado. Mas a palavra nos garante que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda a injustiça. Amém? Porque com Jesus o fluxo é diferente. Eu não posso ser contaminado pelo mal, ao contrário, eu posso santificar, eu posso abençoar, eu posso reverter a maldição pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Amém. E foi isso que Jesus provou naquele dia. Quebrando todo o protocolo, ele vai lá e toca o caixão. E ele dá uma ordem para o morto. Ele olha para aquele rapaz, está aí no versículo 14. Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o que aconteceu? O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. A boa notícia é que Jesus está aqui nessa noite. A boa notícia é que Jesus pode operar o mesmo milagre na sua vida. Ele quer operar esse mesmo milagre na sua vida. Quantas e quantas situações nós não consideramos perdidas? Em quantas e quantas situações nós não consideramos como fatalmente acabadas? Mas onde Jesus chega, a mudança, a transformação, a esperança, até o morto pode ressuscitar. Amém? Eu estava falando sobre essa mensagem na quinta-feira passada, mas em outro enfoque, e eu lembrava ali da filha de Jairo, a quem Jesus ressuscitou depois de morta. E Jesus chega na casa de Jairo, do ponto de vista humano, atrasado, porque Jairo já há muito vinha insistindo para que Jesus fosse na sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. E Jesus, por alguns motivos, foi impedido de chegar imediatamente lá. Um desses motivos foi a mulher do fluxo de sangue, que o tocou, no meio da multidão. E Jesus precisou parar com os discípulos para ministrar sobre aquela mulher. Mas, enfim, do ponto de vista humano, parece que Jesus se atrasou. E quando ele chega lá na casa de Jairo, a mulher, ou a menina, já está morta. E Jesus manda que todos se retirem, e ele diz uma coisa interessante: a menina não está morta, ela dorme. E sabe o que é que a incredulidade faz numa hora dessas? A incredulidade debocha, ela se ri. Foi o que as pessoas que estavam ali ao redor fizeram. Elas cinicamente caçoaram de Jesus. Eu imagino aqueles com espírito de incredulidade se acotovelando e dizendo: quem é esse palhaço, hein? Ora, já checaram a menina, ela está morta, ela parou de respirar, não há mais pulsação. Quem esse cara pensa que é? Alguém pode ter dito assim: deixa ele, vai quebrar a cara. E Jesus chega lá no quarto, a menina de fato estava morta. Mas ele diz: Talita cumi, que quer dizer: erga-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou. O que dizer de Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias? 4 dias. Para mim, eu não vejo na Bíblia situação mais perdida do que essa, né? Porque se morreu agora, talvez ainda haja alguma esperança. Talvez o médico tenha se enganado. Mas Lázaro estava morto e enterrado há 4 dias. Alguém já disse que foi o único personagem bíblico que escapou fedendo, né? E foi Lázaro mesmo.
E Jesus dá uma ordem para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o que acontece? Interessante, os judeus tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, né? Cobri-los com especiarias, com lençóis. Lázaro sai do túmulo cheio de ataduras. Você imagina o que é uma múmia andar. Foi o que aconteceu com Lázaro. Eu imagino que muita gente deve ter dado um carreirão, como se diz no sertão, né? Deu um carreirão diante daquela cena. Mas Jesus pede que lhe tirem as ataduras e que lhe dê alguma coisa para comer. Porque Jesus é Deus. Ele tem autoridade de Deus, poder de Deus. E não interessa qual é a situação morta da sua vida, porque para Jesus não existe jogo perdido. Jesus, ele é a própria vitória. Amém? E ele faz como quer, do jeito que quer. O seu poder é ilimitado. Ninguém é capaz de controlar o fluxo do seu rio. Amém? E foi o que aconteceu naquela tarde. Jesus olha para o rapaz e dá uma ordem: levanta-se. E aquele jovem se levantou e começou a falar. Sabe, quando eu ainda vivia na loucura desse mundo, né? Na droga, no pecado, quando eu vivia num absoluto espírito de rebelião, minha mãe, desesperada, ela procurou um pastor renomado dessa cidade, e ela foi mais uma vez até lá pedir oração, pedir conselho. Enfim, estava com o coração muito machucado. E o pastor, eu acho que já cansado de ouvir aquela lamentação, ele olhou para minha mãe e disse assim: irmã, é o seguinte, eu vou parar de orar por você, irmã, porque eu estou vendo que seus filhos não tem jeito, eu estou vendo que essa situação não vai acabar bem, e não adianta eu orar por eles, porque se eles não quiserem, olha, irmã, se eles não quiserem, o final deles vai ser ou a cadeia, ou o manicômio, ou o cemitério. E eu quero orar para que o Espírito Santo console o coração da irmã, porque infelizmente não há nada para fazer se eles não quiserem. E minha mãe naquela hora, o pastor orando por ela e ela rejeitando aquilo no coração. E ela dizia: Deus, eu não aceito perder meus filhos para o mundo. Deus, eu não aceito essa palavra. E ela saiu dali profundamente triste, mas orando a Deus: Deus, faça alguma coisa. Deus, em nome de Jesus, não permita que meus filhos morram. E ela chegou em casa, se ajoelhou na cama e continuou a orar, continuou a chorar, e a dizer: Deus, eu rejeito essa palavra, Deus, eu não aceito essa palavra. E aí o Espírito Santo falou com a minha mãe. Primeiro falou em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, onde o profeta vê um vale de ossos, tudo morto, tudo perdido, tudo é sequidão. E o Espírito Santo falou com minha mãe: filha, esses ossos poderiam querer alguma coisa. E minha mãe disse: não, Senhor. E o Espírito Santo falou com ela: do mesmo jeito são os teus filhos, eles estão mortos, secos, mas eu terei um encontro com ele. Profetiza vida sobre a vida dos teus filhos, profetiza vida sobre eles, e o milagre vai acontecer. E o Espírito Santo levou minha mãe de novo a esse texto da viúva de Naim, e disse: filha, esse jovem, ele poderia querer alguma coisa? E minha mãe disse: não, Senhor. Ele poderia desejar alguma mudança? Minha mãe disse: não, Senhor. E o Espírito Santo disse para ela: do mesmo jeito eu vou fazer com a vida dos teus filhos, profetiza sobre eles. E foi o que minha mãe fez, e hoje eu estou aqui para testemunhar desse milagre. E do mesmo jeito, irmãos, acontece na nossa vida. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e podemos dizer assim: poxa, não tem como esse jogo virar, né? Não tem como essa situação ser revertida. Mas não se esqueça de que para Deus não há nada impossível.
E aquela mulher experimentou isso naquele dia. Ela ouviu uma palavra de poder. E, por último, aquele jovem foi devolvido à sua mãe. Você imagina a alegria no coração daquela mulher ao ver o milagre acontecendo na sua vida. Diz ali no verso 16 que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E é isso que vai acontecer, irmãos. O nome do Senhor vai ser glorificado primeiramente na sua vida. Eu imagino que aquela mulher, ela agora ficou conhecida por toda a cidade como uma mulher agraciada por Deus, uma mulher visitada por Deus, uma mulher visitada pelo poder do Espírito Santo. E do mesmo jeito vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu coração, Deus vai visitar essa situação que parece perdida e vai transformar em bênção essa situação para a glória de Deus. Segundo lugar, e o mais importante nisso tudo, é que a fama de Jesus se tornou conhecida de todos. Diz aí no verso 17 que essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Tudo isso a partir de Naim. Um povoado pequeno, esquecido, conhecido por sua tranquilidade, calmaria, sossego. A partir daí o nome de Jesus foi glorificado em toda a Judéia e todas as regiões circunvizinhas. Você consegue ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida? Você consegue ver Jesus calmamente intervindo na sua história e escrevendo uma realidade completamente diferente a partir de um toque, a partir de uma palavra. Em nome de Jesus, você vem ouvir o Senhor dizer para você nessa noite: levanta-te, levanta-te. Eu não sei qual é a situação que está aparentemente perdida na sua vida, mas é esse o seu papel. Profetizar é dizer: levante-se, mude, seja transformado. Eu te abençoo, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Pode ser que você, num primeiro momento, nem entenda, como certamente as pessoas ali não entenderam. Poxa, que falta de consideração, parar um enterro, interromper uma procissão, a mulher já está tão sofrida, o que é que esse rapaz quer? Lembre-se que ele é Deus, lembre-se que ele tem poder para ressuscitar qualquer situação perdida na nossa vida. Quantas e quantas vezes, eu quero encerrar por assim dizer, que estive em situação de dor, de sofrimento, de provação, e eu não entendia o que é que Deus estava fazendo. Para mim era como se Deus estivesse esquecido de mim. Para mim era como se Deus não se importasse com a minha dor. Mas a grande verdade é que a partir da dor, a minha intimidade com Deus cresceu, o meu amadurecimento aconteceu, aquilo que eu precisei, ou pelo qual eu precisei passar, nada mais, nada menos foi do que Deus promovendo crescimento em minha vida. É assim que a gente precisa ver, é pelos olhos da fé. E certamente, irmão, o milagre vai acontecer, e certamente Deus vai dar uma ordem e vai ressuscitar as situações perdidas da sua vida. É só lá na frente que a gente vai olhar para trás e poder dizer como Jó: eu conhecia Deus superficialmente, mas agora eu conheço como Ele é. Eu conhecia Deus somente de ouvir falar, eu pensava que eu conhecia, mas agora
os meus olhos o veem. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos?